Fala família, bem-vindos ao canal Brasil em Foco. E essa notícia vem diretamente com André Marcília. PT pede cadeia para Bolsonaro por carta a Flávio. Fiquem até o final para entender tudo com clareza e vamos deixando os créditos na plataforma para o André Marcília. E não se esqueça de deixar o seu comentário e de dizer de qual cidade você vê esta matéria, para que possamos saber até onde está chegando a nossa audiência. E já se inscreve, ativa o sino e compartilha este vídeo para que chegue a mais pessoas. Sem mais enrolações, vamos à matéria. Ontem todos nós acompanhamos a carta do Jair Bolsonaro lida pelo Flávio no YouTube. Lá o Jair diz que o Flávio é o seu pré-candidato e também o seu porta-voz. Hoje todos nós acordamos com um pedido do Lindbergh, do PT, ao Moraes para que, em razão da carta, o Jair Bolsonaro fosse devolvido para o regime fechado e o Flávio multado em R$100 mil por ato atentatório à dignidade da justiça. Vamos colocar a bola no chão e explicar quem tem e quem não tem dignidade nessa história e se houve ou não crime, se houve ou não violação às restrições que haviam sido impostas pelo Moraes. É o seguinte, meus caros, primeiro lugar de tudo, quem é o Lindbergh nessa história para fazer pedido num processo como esse? Ele é parte? Ele é advogado de alguém? Ele é a PGR? Ele é o Gonê? Quem é o Lindbergh? O Lindbergh não faz o seu trabalho no parlamento, mas fora do parlamento ele não perde uma. Não tem legitimidade esse pedido. Esse pedido do Lindbergh não pode seguir adiante já por isso. Ele não tem legitimidade para pedir qualquer coisa num processo como esse em que ele não é advogado e nem parte. Primeiro lugar. Segundo lugar, todo preso tem direito a se comunicar por carta e por entrevista. Quem nunca viu num filme um preso se comunicando com os seus familiares? Quem nunca viu isso acontecer em novela, em série e assim por diante? O Bolsonaro, ele não só pode se comunicar por carta, como ele pode, inclusive, dar entrevistas. Já houve pedidos de entrevistas a ele, como, por exemplo, em podcast, teve até o Café com Ferri, salvo engano, e o Moraes autorizou. Se ele pode, Moraes, autorizar o Bolsonaro a dar entrevista, porque o Bolsonaro não pode escrever uma carta para o filho, que além de tudo é também nesse processo o seu advogado. Portanto, pode com ele se comunicar e pode com ele trocar ideias e até mesmo visitá-lo sem qualquer tipo de autorização. Portanto, meus caros, não tem nada de errado, não tem vedação nenhuma. Diz o Lindbergh na sua petição o seguinte, aspas, a vedação à utilização de redes sociais por interposta pessoa, ou seja, por terceiro, já havia sido delimitada por Vossa Excelência, em termos que não comportam qualquer dúvida interpretativa, a medida sob pena de imediata revogação e decretação da prisão. Veja só, o que o Moraes tinha determinado é que o Bolsonaro não podia usar a rede social, que o Bolsonaro não podia usar nem a sua e nem as redes sociais de terceiros, mas o Bolsonaro não está usando a rede social, ele simplesmente fez uma carta ao filho, que é o seu advogado, e o seu filho leu a carta na sua própria rede social. Ninguém estava usando rede social de ninguém, muito menos o Bolsonaro estava fazendo uso da sua rede ou da rede de terceiro para qualquer fim. Quem fez isso foi o seu filho não está preso. Ou será que o Lindbergh quer também prender aqui o Flávio Bolsonaro? Bom, mas por que isso acontece? Já que isso tudo é posto nesses termos, por que o Lindbergh faz isso? Por que essas coisas vão adiante? Por que isso vira notícia? Porque, meus caros, nós estamos em campanha e a campanha do Flávio vai ser atacada de tudo quanto é lado. A gente viu na semana passada o Dino indo para cima do Valdemar. Não importa se o Valdemar é santo ou não é santo, mas foi para cima sem provas. Neste momento não tinha provas e já anunciou que vai para cima de outros personagens do Centrão que estão, na visão dele, ameaçando apoiar o Flávio. Então, meus caros, todo mundo que apoiar o Flávio, todo mundo que for do bolsonarismo ou for do clã Bolsonaro, vai sofrer algum tipo de retaliação por parte dos tribunais. O que o Lindbergh quer aqui é entregar para o Moraes a possibilidade de, a qualquer momento, fazer com que o Bolsonaro volte para a cadeia. Não vai ser dessa vez. Esse pedido do Lindbergh não vai adiante, mas é mais uma carta que o Moraes tem na mão. O Moraes, com aquela história da arma, queria uma carta na manga. Depois, ele foi atrás da busca e apreensão, lembra-se, para ver se tinha mais alguma coisa na casa do Bolsonaro. Para quê? Para ter mais uma carta na manga. E agora o Lindbergh entrega para o Moraes mais uma possibilidade de ter uma carta na manga. O Moraes não vai devolver o Bolsonaro para a cadeia, mas quer, a qualquer tempo, por qualquer razão, devolver o Bolsonaro para a cadeia. Ou quer, pior ainda, a qualquer tempo, pressionar o Flávio Bolsonaro, que é o seu filho,
filho, a ponto de dizer, olha, se você de alguma forma não dialogar comigo, não fizer o que eu quero, eu posso devolver o seu pai a qualquer momento para a cadeia. É isso, é só isso e sempre foi isso. Deixa aqui o seu comentário. E vamos com umas notícias no site Poder 360. Petro proíbe posse do novo presidente da Colômbia em base militar. Presidente rejeita a vontade do sucessor, Abelardo de la Espriella, e afirma que leis não são feitas em quartéis. Proibição eleva a tensão política. O presidente da Colômbia, Gustavo Petro, proibiu no domingo que o presidente eleito, Abelardo de la Espriella, tome posse em instalações militares. A cerimônia está marcada para 7 de agosto. Ao barrar a iniciativa, Pietro afirmou que a lei determina que as posses presidenciais sejam realizadas no Congresso. Na capital colombiana, os quartéis militares e policiais permanecem sob meu comando até o momento em que o novo presidente prestar juramento. Até então, sou comandante supremo das Forças Armadas. Nenhum oficial saúda um civil a menos que esse civil seja o seu comandante supremo, declarou em seu perfil no X. Portanto, exercendo minha autoridade constitucional e legal, determino que nenhuma instalação militar seja usada para a posse de um presidente da República da Colômbia, completou ao citar a Constituição de 1991. Petro também afirmou que as leis não são feitas em quartéis. Quartéis são para operações de segurança destinadas a defender o povo e suas vidas. O clima político na Colômbia se agravou depois das eleições presidenciais. O atual presidente antecipou a despedida do governo para 20 de julho, data em que o país celebra a independência. De la Espriella, por sua vez, afirmou que Petro articula um golpe de Estado para permanecer no poder depois do fim do mandato. Antes das acusações, o presidente eleito já havia suspendido o processo de transição com a equipe de Petro, interrompendo reuniões técnicas que vinham avançando desde a semana anterior. Como eu disse, em meio ao euforia em torno do povo do novo governo, que não foi eleito pela maioria do povo, a lei determina a sede oficial do Congresso é uma sessão do Congresso, que é o novo presidente deve tomar posse, assim como eu e todos os outros. O fato de Abelardo se recusar a apertar minha mão é, de certa forma, um elogio. Contudo, eu me submeto às leis da Constituição de 1991. Os quartéis militares e policiais permanecem sob meu comando até o momento em que o novo presidente prestar juramento. Até então, sou o comandante supremo das Forças Armadas. Nenhum oficial saúda um civil a menos que esse civil seja seu comandante supremo. Portanto, exercendo minha autoridade constitucional e legal, ordeno que nenhuma instalação militar seja usada para a posse de um presidente da República da Colômbia. A transferência de poder para o novo presidente é rígida pelas leis da República e pela Constituição. Essas normas estabelecem que o presidente deve tomar posse perante o Congresso em sessão plenária. A lei especifica a sede do Congresso da República, o lugar onde as leis para o povo devem ser debatidas. Não as leis para máfias ou estrangeiros. Leis não são feitas em quartéis. Quartéis são para operações de segurança para defender o povo e suas vidas. A soberania nacional foi violada por estrangeiros que usurparam o direito do povo de escolher livremente. Bolívar morre mais uma vez. Mas, enquanto eu for presidente, defenderei as leis e a Constituição de um povo soberano. A espada de combate da Bolívar retorna ao lar de onde a recuperamos, o lugar onde ele viveu com Manuela Sanz, a quem a Colômbia abandonou para morrer de lepra. Os retratos do presidente negro, Carlos, e do presidente indígena, general do Supremo do Exército Libertador em 1854, ambos libertadores de escravo, estão sendo adicionados à galeria de retratos presidenciais. Então é isso, pessoal. Essas são as notícias que estão circulando nas mídias da internet. Não se esqueça de se inscrever, deixar o seu like e clicar no sino para mais informações sobre política. Agradeço a todos pela audiência.